Olá, gente, estou na Pio 12, é uma escola fundamental onde aqui a gente tem uma oportunidade de conhecer um pouco da gênesis estudantil, educacional e alguns processos que as crianças começam a compreender melhor o mundo. E o mais interessante é que nessa compreensão do mundo é inevitável você não olhar, como disse a própria autora, disse Encarnação Tavares. Ela falou que a interdisciplinaridade é uma maneira que a contemporaneidade não pode de maneira nenhuma deixar de se utilizar dessa ferramenta. Bom, vamos lá. Por que ela falou isso? Ela falou isso no intuito de provocar em nós uma necessidade de entender o mundo de forma mais holística, integral. Algo que não acontecia algum tempo atrás. Aliás, no Brasil em si tem muita coisa ainda que a gente está desfragmentando. Porque, na realidade, o pensamento educacional há muitos anos vem se tornando fragmentado no aspecto de se trabalhar muito aquele olhar do especialista. Então, ser especialista é muito interessante, mas as partes não compõem o todo, entende? Então, se não compõe o todo, logo evidente que você tem que levar em consideração que o aspecto da integralidade, ou seja, do interdisciplinar, que o inter já quer dizer inter, a palavra movimento. Movimento o quê? Movimenta não somente aquela ciência em específica, movimenta outras ciências que estão em volta. E esse processo de você estar se movimentando por outras áreas do saber é que promove uma relação de compreensão da vida. Então, quando chega a proposta da interdisciplinaridade, que eu aconselho você conhecer melhor a profundidade de tudo isso a partir de uma pessoa chamada Ivani Fazenda, que é uma doutora especialista no ramo, e especialista no ramo no que compreende mais do que necessário para nós vivenciarmos de verdade o que é interdisciplinaridade, porque quando ela começa a discutir, Ivani Fazenda, que é uma pesquisadora lá da PUC, ela coloca a interdisciplinaridade como se fosse algo além de você estar coadunando ou colocando uma, duas, três disciplinas para estarem se comunicando. Para ela é muito mais do que isso. Aliás, é isso, porque as pessoas pensam que fazer interdisciplinaridade é comunicar duas, três, quatro disciplinas. É muito mais que isso. Interdisciplinaridade é você ter o espírito e a incomodação da necessidade de que é importante o elo da história da matemática, mas é importante também a funcionalidade da matemática. É importante o elo e a forma como aconteceu a ciência, mas é tão importante quanto a funcionalidade da ciência. Então, esses processos que percorrem vários níveis, o nível superficial e o nível mais abissal, todas essas categorias são muito importantes. Então, quando você está fazendo interdisciplinaridade, em primeiro lugar que dá para se pensar é assim: quem faz interdisciplinaridade, como é essa pessoa? Né? Como é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que respeita tudo à sua volta. E quando a gente fala assim, respeita tudo à sua volta, a gente está dizendo que respeita tudo à sua volta no sentido mais integral possível e respeitável possível, porque a integralidade e a interdisciplinaridade é justamente isso, é você entender do respeito da ciência, entende? Então, tudo isso que está à nossa volta, ela é muito importante, muito importante. E detalhe, a gente está falando aí de interdisciplinaridade em todas as categorias possíveis. Não estamos falando só numa categoria cientificista, não. Só dá para fazer interdisciplinaridade se unir aspectos que já foram comprobatórios. Não. Dá para se fazer interdisciplinaridade principalmente com aquilo que é empírico, que é parte da sua experiência.
Aliás, é muito interessante porque se você for pegar parte da experiência, você vai perceber que por trás daquilo que é experiencial, sempre vai haver já um aspecto conceitual, que já foi criado e que dá para você correlacionar. E quando você correlaciona, dá para você aprofundar. E aí que entra a questão de quê? Do apoio científico com o ponto de vista empírico, né? Porque o empirismo é o quê? É aquilo que você vivencia a partir da sua experiência. Então, diante dessa pequena introdução para você entender o que é interdisciplinaridade, vai a parte prática do processo. Não dá para fazer interdisciplinaridade se você não fazer a parte prática do processo. Qual é a parte prática do processo? É o exercício. O exercício que você vai ter em mãos. Lá você vai encontrar alguns estudos de caso. São exercícios que a partir desses exercícios você vai ter que seguir alguns passos assim necessários, pragmáticos, para que você comece a entender como desenvolver interdisciplinaridade. Tá legal? Então, para você fazer isso, você vai ter que fazer a seguinte questão. Primeiro passo é a socialização. Por quê? É aí que está a questão. Não dá para fazer interdisciplinaridade se você não dialoga, tá? Não dialoga. E o dialogar é muito importante, porque é quando você dialoga que você faz a interdisciplinaridade. Porque você empresta o ouvido, empresta a sensibilidade, empresta a possibilidade de enxergar o olhar do outro. O que é um olhar? É a perspectiva, é o ponto de vista do outro. Não é simplesmente um olhar por olhar. É um olhar no que internamente você analisa a partir de várias influências culturais, vivenciais que aconteceu contigo. Então, quando você está fazendo interdisciplinaridade, você está dialogando. E quando você dialoga, você começa a criar uma possibilidade de nascer tantas outras variáveis. Por isso que é importante socializar. Por isso que hoje, no mundo que se está educacionalmente falando, não dá para fazer nada que não se faz a partir do processo do diálogo. Então, primeira coisa no exercício de interdisciplinaridade, desenvolvido aí por nós da Faculdade FATEC, por mim que sou professor da área de interdisciplinaridade. Primeiro passo, dialogar. E o diálogo de socialização. Ou seja, você vai pegar lá são 5 problemas que tem lá, escolha um dos problemas. Aconselho que escolhas a priori um dos 4 primeiros. Esquece o último, tá legal? Agora no momento. No outro momento, pessoalmente, eu explico por quê, tá? Mas foca num dos 4. Escolhe um dos 4 e lá socializa com os colegas. Qual é o problema que aparentemente esse caso apresenta? Segundo passo. Segundo passo, você vai procurar ver qual disciplina ou quais disciplinas, categoricamente falando, poderiam ajudar na compreensão do desenvolvimento com enfoque, ou para um foco, ou para uma olhada, ou para uma caminhada de que aquilo vai se dissolver, aquele problema vai se dissolver, entende? Então, primeira coisa, lê o problema, socializa o problema, pergunta para os colegas, onde você está vendo o eixo problema aqui? Ah, o eixo problema está aqui, beleza. Quais são 3? Escolhe só 3 disciplinas que podem ajudar no eixo problema. Outra questão. Achar disciplinas não é você achar somente essas disciplinas mais tradicionais. Por exemplo, ciência, matemática, química, física. O que eu instigo em especial as pessoas em pós-graduação é que busquem as disciplinas que estão mais a fundo, ou seja, aquelas que já ganharam junções de outras disciplinas, por exemplo, a biomecânica, a biomedicina. Essas disciplinas mais novas, elas têm que compor o quadro de dissolver o eixo problema,
Para que a interdisciplinaridade ela não fique só na superficialidade, ou seja, no uso daquelas disciplinas que são as disciplinas mais fundamentais, entende? Você tem que buscar outras ciências. Eu vou mandar e eu vou colocar aqui no vídeo qual é um site que você vai pesquisar essas disciplinas, tá? Essas disciplinas. Inclusive é bem legal esse site que eu vou mandar para você, que é do Wikipedia, mas eu vou colocar lá. Parece que é listas de acadêmicos, se não me foge a memória, mas vai aparecer no teu vídeo aí. Tu entra lá nesse site e nesse site vai haver uma lista de muitas outras ciências que já se ajuntaram com outras ciências e que essas ciências já estão correspondendo a uma explicação a outro tipo de problema. Então é ali que eu quero que tu procure algumas ciências que colaborem ou corroborem para você dissolver o eixo problema do exercício que você escolheu. Beleza? Terminou aí? Mais ou menos. O segundo passo foi dado, é a escolha das ciências. O terceiro passo é um passo muito importante. É o passo em que você vai poder ter a oportunidade de voltar à socialização e perguntar assim ao colega: qual o autor? Né? Qual o autor? Qual a teoria específica, profunda, que esta ciência ou desta ciência partirá para nós dissolvermos o eixo problema? Isso é muito importante, tá legal? Muito importante. Então não é simplesmente assim, vou pegar e dissolver o eixo problema utilizando 3, 4 ciências. Bom, essas 3, 4 ciências, a partir disso vai falar de que nós vamos conseguir desenvolver o eixo problema. Não, porque aí fica superficial. O importante da interdisciplinaridade é você ir buscar algo mais lá embaixo, mais concreto. Então, o que você busca? Teóricos, tipo, vamos colocar entre aspas, papas renomados, para você entender aquela teoria daquela disciplina que foi escolhida. Beleza? Então você escolheu um papa entre aspas, que fala daquela teoria, pesquise. Outra questão, o que aquele papa especificamente está falando daquele conceito? Beleza? Pesquise. Então, quando você obedece essa ordem, você está fazendo interdisciplinaridade. E fora que, Joési, vai responder esse problema? Quase sempre não responde tudo. Aliás, a interdisciplinaridade, ela cria novos problemas. É aí que você tem que começar a se acostumar. A gente não faz interdisciplinaridade somente para dissolver este problema. A gente faz para criar e repensar aquele problema. Aquele problema, inclusive, vai evoluir. O problema é que a gente está desacostumado de estar pensando de forma mais... como se a vida fosse um caos. A gente não vê, a gente pensa que a vida é ordenada. Não, a vida não é ordenada, a vida é um caos. Aliás, as ciências se formam. Por que as ciências se formam? As ciências se formam justamente porque houve um caos. E por que as ciências se fundem? Ou seja, elas criam um processo dialético entre elas. Porque justamente é na dialética que vai se formar uma nova ciência. Como é que nasce uma nova ciência? A ciência nasce por causa de um processo dialético que acontece entre o caos, ou num problema. Beleza? Então é assim que você tem que pensar em interdisciplinaridade. Não dá para fazer interdisciplinaridade de outra maneira. Tá bom? Eu espero que essa explicação que eu esteja dando seja um resumo do que a gente discute interdisciplinaridade dentro da sala de aula. Isso aqui é um vídeo explicativo para você fazer o exercício, mas é evidente que por trás das imagens, olha aí, eu vou passar essa imagem. Por trás das imagens, sempre vai ter uma explicação de algo. As imagens não são imagens somente.